Fala galera que acompanha o canal da Wave, vamos lá. Hoje eu vou trazer um tutorial para vocês sobre estabilização de vídeo com o Giroflow. É basicamente você estabilizar um take, um take que vai ficar parecendo que veio de um gimbal, de uma câmera com gimbal, só que sem ter um gimbal, tá? Então isso pode ajudar muito, principalmente para quem ainda não tem um gimbal, para quem ainda tem um PC às vezes um pouco mais fraco, justamente por conta desse pós-processamento que ele pode ajudar a gente. E tudo isso vai ser através do Giroflow. Então, sem mais delongas, vamos pro tutorial aqui. E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo aqui no canal da Wave, se inscreve e comenta aqui pra gente, para incentivar a gente a trazer mais conteúdo assim. Então, vou cortar aqui para minha gravação de tela. Vamos lá. Primeira coisa, galera, para você baixar o Giroflow, é só você digitar aqui no Google, você já vai achar a página deles aqui, tá? Aqui vocês conseguem encontrar todo o conteúdo deles, sobre como ele funciona e tudo mais, as câmeras que ele trabalha, tá? As câmeras que são compatíveis com o que ele eh, consegue gerar essa estabilização para você, tá? E você consegue baixar ele através desse link aqui, tá bom? E o mais interessante, o Giroflow, ele começou com um software, agora ele virou um plugin, tá? Então aqui tem algumas pessoas falando muito bem do aplicativo e tudo mais, só que como é o exato funcionamento dele? Basicamente, você tem a tua câmera, ela tem um giroscópio, onde ela registra informações que ela tá para cima, para baixo, para o lado, para o outro, e aí ela registra tudo isso em um arquivo de texto, tá? Que fica nos metadados do arquivo, e o Giroflow vai ler tudo isso e fazer a compensação matemática de uma forma muito simples, muito rápida e muito prática. Então, por isso que não precisa de tanto pós-processamento para fazer a estabilização de um take por conta disso, por conta de ser um cálculo matemático que é feito de forma muito instantânea, tá? Praticamente instantânea mesmo. Então aqui tem algumas câmeras, eu vou usar um exemplo de uma câmera Sony, de um take de uma câmera Sony, porque aqui eu uso mais Sony. Na Sony, eles recomendam a deixar a estabilização totalmente desligada e fazer o uso do Giroflow ali. Se eu não me engano, ele lê arquivos até 60 fps. A partir de 120 ele não consegue fazer essa estabilização interna pelo Giroflow, tá? Agora, na DJI tem algumas recomendações nas câmeras de ação, então você tem que deixar a estabilização desligada, tá? E, se eu não me engano, você tem que rodar com a lente grande, não é a super grande, tá? Porque tem a super wide da DJI que é muito aberta e tudo mais, tá? Então tem algumas configuraçõezinhas, para cada câmera vai ter uma configuração específica. O mais interessante, ele começou como um programa, tá? Então a gente tem aqui o nosso programa do Giroflow, que era basicamente a gente arrastava o arquivo para cá e ele fazia já a leitura de forma matemática, tá? E isso que ajudava a gente nesse sentido, porque ele já fazia essa leitura matemática aqui e a conversão do take era muito rápida, a estabilização. Vocês viram aqui que foi questão de cliques. Se eu desligar a estabilização aqui, ó, pelo software, vocês conseguem ver que o take tá tremido, porque foi um take feito na mão, com uma lente 17 mm, numa 7S3, tá? Com a estabilização desligada. Então ele tá tremido mesmo, tá? Só que se eu ligar a estabilização do Giroflow, percebe que ele dá um cropzinho, que é normal, tá? E ele faz a estabilização total aqui pra gente. A gente consegue trabalhar aqui na suavidade, na suavização do take, no zoom, no limite de zoom que eu quero que ele trabalhe, no speed do zoom, tá? Na velocidade do zoom que ele vai trabalhar. E o que que acontecia? A gente tinha que fazer isso no software do Giroflow, exportar e depois jogar para o nosso software de edição, tá? Como que funciona hoje? Se você vier aqui na página do Giroflow, você vai ver que na aba de download, se você clicar aqui, ele te dá a opção de você baixar o aplicativo e aqui mais para baixo ele tem os plugins para DaVinci Resolve, tá? Tanto para Mac quanto para Windows, tá? E também para Adobe Premiere, tanto para Windows quanto para Mac, tá? Tá aqui, ó, tanto para Mac quanto para Windows, tá? Então é só você baixar aqui, instalar certinho que ele já vai aparecer ali no teu Adobe Premiere ou no teu DaVinci Resolve. No caso, nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês no DaVinci, tá? Então vamos lá. Eu tenho esse take aqui que eu mostrei para vocês, que é um take que eu fiz de teste, tá? Eu vou até desconsiderar o áudio aqui, porque eu só preciso ver o take. E como que funciona? Eu tenho o take aqui, vocês estão vendo que ele tá desestabilizado, ó. Essa volta aqui principalmente, ó. Dá para ver uma vibração absurda aqui. Vou até cortar para ficar mais evidente, tá? Então a gente tem esse trecho aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um Shift espaço, que no caso é meu atalho para procurar efeitos aqui. Vou pesquisar Giroflow.
Ele já importou o GeoFlow aqui, vocês percebem que ele deu um cropzinho na imagem, tá? E já fez a estabilização do meu take. Ó, nisso vocês conseguem ver o quanto que ele já tirou de microvibração. Ó, vou tirar o GeoFlow. Olha essa vibração. Agora com o GeoFlow ativado. E aqui a gente tem quase as mesmas configurações que a gente tinha no software. A gente pode deixar esse movimento bem mais suave. Só que lembre-se, quanto mais suave, provavelmente mais crop vai ter no take. Então eu recomendo que, se você for usar o GeoFlow de forma mais efetiva, cuida dos teus passos, tá? Na hora de gravar. E tenta fazer com a lente mais aberta possível que você tiver, justamente por conta que você tem que contar com esse crop que vai acontecer no pós-processamento. Então você tem o limite de zoom aqui que você consegue ativar. O horizonte, como você quer que ele fique travado. Então, por exemplo, eu queria que ficasse um pouquinho mais retinho o horizonte aqui. Eu consigo travar através dele. Óbvio, eu não consigo coisas muito milagrosas assim, porque eu literalmente não cuidei do passo. Eu queria realmente testar o programa. Ó, a partir desse take aqui que eu tô traqueando o ET, a gente consegue ter uma configuração legal aqui dessa questão do horizonte, porque eu cuidei um pouquinho mais do passo, tá? Então, o limite de zoom, eu tenho que tomar cuidado também. Se eu abaixar muito esse limite de zoom, ele vai provavelmente distorcer, vai ficar um pouco estranho, tá? Então, geralmente 120, 110, 130 no máximo já ajuda bastante a gente estabilizar o take, tá? E outra coisa, contem com um crop. Olha a diferença, tá? Tá vendo que ele dá uns 10% mais ou menos de crop ali na nossa imagem? Então, justamente por isso que você tem que contar com esse pós-processamento, com esse crop que ele dá na imagem aqui, sabendo que algumas coisas que estão muito na borda, provavelmente você vai perder, tá? É uns 10% ali que ele trabalha mais ou menos. Então, se você tá com uma lente 16mm, provavelmente ela vai para um enquadramento 17, 18, assim, porque ele vai subtrair um pouco essa milimetragem. Mas ele ajuda demais, ó. Aqui a gente consegue ver, basicamente eu poderia falar que é um take de gimbal, tá? Se eu suavizar mais ele aqui, travar o horizonte e tudo mais. Então a gente consegue trabalhar essas configurações. Lente fechada, dá para trabalhar também, mas vocês percebem que tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Eu vou pegar um take aqui do meu Fashion Film, que eu tô editando, tá? Deixa eu desativar o som. Aqui, ó. Ó, isso aqui foi um take feito com 85mm da Sony. Estabilização desligada, porque eu falei, vamos testar. Vamos ver o que que dá. Vou até desativar o áudio aqui, porque eu não vou usar, tá? Então eu tô com um take aqui. Percebe que tem umas micro vibrações assim, porque foi feito na mão, tá? Se eu importar o GiroFlow, opa, vou escrever aqui, GiroFlow. Ele já faz de forma matemática e muito rápida, muito simples. Isso ajuda muito no pós-processamento de pessoas que têm o computador um pouco mais fraco, tá? Porque é um cálculo matemático. Então é muito mais fácil. E aí você consegue mexer aqui na suavidade do take e trabalhando ele da forma que você achar melhor, tá? Agora, um plus aqui, entrando um pouco mais no processo que eu aplico aqui na produtora, geralmente a gente tem que rodar alguns filmes que eles são horizontais, tá? E eles também são pensados para o vertical. Se eu ativar aqui a minha guia de 9:16, aqui, vocês vão ver que às vezes eu trabalho assim, ó, já pensando no filme que vai ser na vertical. Ó, eu vou diminuir um pouquinho a suavidade para ele não dar essas barras pretas ali. Ó. E é tudo real time, assim, né? Então isso ajuda demais. Então, o que que acontece? Eu geralmente monto o filme na horizontal e eu preciso mandar para o cliente a versão vertical. Quando eu termino a montagem do filme, eu já tenho aprovada a versão horizontal, o que que eu faço, tá? Eu vou duplicar essa timeline, tá? E aqui nessa timeline, eu vou colocar vertical, tá? E o que que eu vou fazer antes de converter essa timeline para vertical realmente? Porque ela ainda tá na horizontal, tá? Eu vou pegar todos os takes da minha montagem, vou duplicar eles, vou dar um Shift E, vou selecionar todos eles e eu vou vir aqui em Render in Place. No DaVinci eu tenho essa opção, tá? No Premiere já é um pouco diferente. Então, estou só trazendo essa informação a respeito do DaVinci mesmo, que é um plus aqui. Até porque pessoas da minha equipe podem assistir esse vídeo e pode ajudar no dia a dia de vocês. Eu geralmente utilizo essas configurações e peço para ele renderizar conforme o formato de origem, tá? Então, eu já fiz todo o meu vídeo, já tá com cor, já tá tudo certo e tal. Eu vou vir aqui em Render.
ele vai pedir uma pasta para ele deixar esse pedaço de render, tá? E vou deixar ele fazendo o render da minha mídia. Após ele fazer todo esse render, esse processamento só nos takes e nos momentos que eu preciso, aí agora eu vou converter isso para uma timeline vertical. E aí nisso eu posso ajustar os meus takes conforme eu preciso para minha timeline. Às vezes vai ter que fazer um ajuste fino ou outro, mas essa moldura aqui que a gente coloca na hora de editar já facilita demais, tá? Então aqui a gente tem o take aqui todo renderizado, como ele está em Apple ProRes, ele já está com a estabilização do GiroFlow ativada, eu não preciso reaplicar, até porque não vai funcionar, porque ele foi feito um render com um novo clipe, então ele não tem mais essas informações de giro no arquivo, tá? Então aqui é só para a gente finalizar mesmo o nosso filme. Agora eu vou vir aqui em Timeline Settings, Monitor, Format, Use Vertical Resolution, tá? E aí aqui o nosso vídeo está totalmente na vertical, já pensado aqui da forma que a gente quer. Se eu precisar atualizar alguma coisa, eu consigo trabalhar a posição aqui, dar zoom, tirar zoom, enfim, eu consigo fazer tudo isso através desses takes renderizados de uma forma muito mais rápida do que eu jogar no GiroFlow, voltar para cá, então seria um processo muito mais moroso, tá? Então aqui é só uma dica extra do meu processo, do meu fluxo de trabalho que pode ajudar outras pessoas aí. Basicamente, é isso, tá? Usem e abusem do GiroFlow, é uma ferramenta extremamente boa e que pode ajudar muita gente no nosso dia a dia, tá? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve, comenta aqui no canal da Wave para que a gente consiga trazer mais informações desse tipo. Fechou? Valeu!